Bom, gente, essa segunda parte aqui, eu vou tentar fazer a ligação aí, tá? Do uso da decomposição de valores singulares com a tarefa de classificação de dados, tá? Então, o roteiro aqui é o seguinte, eu vou dar uma visão geral de mineração de dados, vou falar da definição, tá? Vou falar da classificação de dados também, definição. Vou focar no algoritmo, que é o KNN, tá? Que é uma classificação baseada em vizinho mais próximo, tá, ok? Depois eu vou entrar fazendo essa junção, tá? Vou mostrar onde que a SVD entra, tá? Nesse processo de classificação. E vou mostrar 3 exemplos, tá? De bases reais. Um, em bioinformática, que é uma base de sequência de tripletos, tá? Baseada em proteínas, características de proteínas. Essas duas outras aplicações aqui são classificação de documentos, tá? Uma base Reuters e Nature, que são bases onde as minhas entidades são documentos e os meus atributos ou as minhas características são termos, tá? Então, eu vou tentar classificar documentos baseados nos termos que eles compartilham, tá, ok? E vou colocar aí as principais referências. Bom, mineração de dados. Então, coloquei aqui uma definição assim geral de mineração de dados, tá? Que eu gosto bastante, que eu acho que simplifica e consegue capturar bem qualquer essência, tá? Que é um processo de analisar um conjunto de dados cujo objetivo é descobrir padrões interessantes para obter conhecimento, tá? Então, a mineração de dados tem aí a etapa, né, que a gente chama de mineração ou data mining e 2 outras etapas que a gente pode considerar como um pré-processamento, né, e um pós-processamento, para a gente poder, enfim, chegar no conhecimento. Onde que a álgebra linear vai entrar aqui? A álgebra linear vai entrar na etapa de pré-processamento, tá, ok? Que é essa parte de limpeza e seleção, tá, ok? Então, eu tenho dados ali, né, dinâmicos, né, dados incompletos, redundantes, tem ruído no meio desses dados, tem dados esparsos, tá? Tem documentos que têm quantidade X de termos, outros documentos que compartilham alguns desses termos, mas contêm outros. Então, eu tenho esparsidade na minha base e isso é problema na hora de classificar, tá? Esses ruídos ou esses dados que não estão bem identificados dentro da minha base podem me prejudicar na tarefa de classificar um dado, ok? Então, essa parte de pré-processamento, tá? Que eu chamei aqui de limpeza mais seleção de dados, tá? Tem seguintes características. Por exemplo, os meus dados vão aumentando, né? Dados reais, em geral, na internet, você tem sempre informação entrando, informação diversa, tá? Você tem um aumento do número de objetos ou instâncias analisadas, tá? Que vai impor um desafio de eficiência, ou seja, quanto mais dados você tiver, né, pior o desempenho do algoritmo, porque ele vai ter que trabalhar mais, tá certo? E, por outro lado, você tem um aumento no número de características ou dimensões, né? Pensando aí, eu tenho entidades, N entidades com M atributos, né? Quanto mais atributo eu tiver, pior, tá? Porque vai provocar desafios de eficácia, tá? E eficácia em que sentido? Com o aumento, né, do número de características, a gente tem aí um exemplo notório de desafio considerado como mal da dimensionalidade, tá? Onde o número fixo de objetos torna-se crescentemente esparso à medida que cresce o número de dimensões, dificultando mensurações de distância ou similaridade entre objetos. Se eu tenho muitas características, quando eu vou fazer o cálculo de distância, por exemplo, em 2 entidades, isso pode convergir para um valor único, e eu não consegui distinguir a diferença dessas entidades, tá certo? Então, o problema aí, né, o desafio seria base de dados com incompletude, né, faltando informação, redundância, eu tenho documentos repetidos, por exemplo, ruídos, que seriam, eu tenho um termo que aparece em um, aparece mais em um, então ele fica ali meio perdido, pode não ajudar muito na classificação, e esparsidade, tá? Que é essa falta de informação aí de todas as características para todas as minhas entidades ou documentos, seja lá o que eu esteja trabalhando, tá, ok? Bom, eu peguei um autor aí, que é o Kumar, ele coloca a mineração, coloca umas 4 áreas básicas de mineração, tá? Que é modelagem de previsão, seriam as principais tarefas, né? Análise de associação, análise de grupo e detecção de anomalias. Onde que entra a classificação? A classificação entra aqui, modelagem de previsão, onde a gente vai usar informações que a gente já tem de algumas entidades para poder prever ou classificar outras que a gente não tem informação sobre elas, tá? Análise de associação, que é encontrar padrões entre bases de dados. Análise de grupo, que é, eu não sei
nenhuma informação de ninguém e eu quero agrupar essas entidades, tá ok? E a detecção de anomalias, eu quero encontrar características ou padrões que destoam dos meus dados, tá? A gente está, então, entrando nessa parte aqui, tá? De prever, de usar a informação que já existe, né? Classificação que já existe de algumas entidades para poder classificar as outras que a gente desconhece, tá ok? Bom, e aí a gente entra em classificação de dados. Coloquei uma definição aqui, que eu acho que consegue capturar em alto nível também a ideia, que é o quê? Está especificamente voltada à atribuição de uma das classes pré-definidas pelo analista a novos fatos ou objetos submetíveis à classificação. Tá? Pode ser tanto utilizada para entender dados existentes, quanto para prever como dados irão se comportar. Então, qual que é a ideia do modelo de classificação? Eu tenho minha entrada, meu conjunto de atributos, tá? Que seriam aí as minhas características das minhas entidades, tá? Pensando lá, tentando fazer a ligação lá com uma matriz. Tem uma matriz M por N, tá? Onde M, né, que são as minhas linhas, são M entidades que eu tenho, tá ok? E M seriam as minhas características. Então, eu tenho documento 1, tá? Termo 1, termo 2, termo 3. Os termos seriam as características ou dimensões, tá ok? E a linha seria a entidade, tá certo? Então, eu tenho um conjunto de atributos, né, as características, tá? E eu quero encontrar ou aprender uma função, tá? Que mapeie cada conjunto de atributo, tá? X para um rótulo de classe Y pré-determinado, tá ok? Então, eu recebo um documento e eu quero verificar de qual classe ele pertence, tá? Eu não sei. Eu tenho que usar outros documentos que eu sei a classe para poder fazer essa associação. Como que eu posso abordar isso? Tá? Esse modelo de classificação aqui, tá? Que seria essa função, né? Que vai fazer essa ligação da classificação, existem vários modelos, tá? Existem várias técnicas para construir esses modelos, tá ok? E cada técnica emprega um algoritmo de aprendizagem para identificar um modelo mais apropriado, tá certo? Então, qual que é o objetivo do modelo de aprendizagem, né? Que é essa partezinha aqui, tá? O modelo de classificar. Qual que é o objetivo? Mais uma vez aqui, é construir um modelo que preveja com precisão os rótulos de classes de registros não conhecidos previamente, tá? Só para a gente dar ênfase nisso aí. Como que isso acontece? Tá? Eu tenho, então, que ter um conjunto de treinamento, tá? Consiste de registros cujos rótulos sejam conhecidos, ok? E um conjunto de teste, tá? Que é os registros com os rótulos das classes desconhecidas, que eu quero classificar. Como que isso acontece? O conjunto de treinamento é usado para construir um modelo de classificação que é subsequentemente, né, posteriormente, aplicado ao conjunto de teste. Então, eu vou usar um conjunto de treinamento que eu já conheço, as classes das entidades, para poder prever, né, poder classificar as classes das entidades que eu não conheço. Tá? Como que eu faço a avaliação do modelo? Né? Existe um conceito que chama matriz de confusão, ok? Que é baseado nas contagens de registros de testes previstos correta e incorretamente pelo modelo. Ok? Então, eu tenho aqui uma matriz binária, né, comparando só duas classes, que é o modelo simplificado, classe real e classe prevista, classe 0 e classe 1, onde a taxa de acerto, né, do meu algoritmo de classificação é o número de previsões corretas sobre o total de previsões. Tá? Então, é o número de registros que era da classe 1, que eu falei que era da classe 1, que eu acertei, tá certo? Ou da classe 0, que realmente era da classe 0, tá ok? E a taxa de erro, que é uma métrica complementar, é o número de previsões incorretas, que era da classe 1, que eu falei que era da classe 1, na verdade era da classe 0, que era da classe 0, que na verdade era da classe 1, tá ok? Então, são métricas complementares. Aqui na diagonal, a gente tem as previsões corretas, né? Classe 1, real, classe prevista 1, classe real 0, classe prevista 0, ok? E onde não é diagonal aqui, no F e J, classe 0 prevista como classe 1, tá? Seria as minhas previsões incorretas, tá certo? Essa matriz pode ser expandida quando houverem mais classes porque eu sempre faço, né, a taxa de acerto, eu sempre considero essa taxa de acerto uma classe específica. Quando eu tenho mais classes, eu tenho que fazer para cada classe depois fazer uma média ponderada disso. Depois a gente vai ver o R faz isso, o ECA faz isso bem.
alguns termos que estão envolvidos aí com essa matriz de confusão. Verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo. Né? A proporção de número de casos positivos previstos que estavam corretos é o que eu chamo de precisão. Tá? Qual que é a precisão do algoritmo? É o número de casos previstos que estavam corretos. O que significa? Verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo. Tá certo? A revocação, que é uma outra métrica, é a proporção do número de casos positivos que foram corretamente identificados. Tá, ok? Que é verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo. Tá certo? Verdadeiro positivo era da classe A. Eu falei que era da classe A e era da classe A. Né? Então eu acertei. Tá? Verdadeiro negativo não era da classe A e eu falei que não era da classe A. Tá? Falso positivo era da classe A e eu falei que era da classe B. Certo? Falso negativo era da classe B, eu falei que era da classe A. Tipo assim, esses conceitos aqui têm a ver com essa matriz de confusão aqui. A minha diagonal são as previsões corretas. A classe que eu estou prevendo, a classe que eu estou comparando, qual que é realmente a classe daquela entidade. Tá, ok? E uma outra métrica aqui de qualidade seria a F1, que a gente chama, é a média harmônica entre a precisão e revocação. São duas métricas que a gente vai ver, por exemplo, no ECA, tá? Que é o software que já mostra essas métricas de qualidade para a gente. E eu coloquei aqui a fórmula dela, só para vocês terem noção do que é, tá? Mas elas já estão muito bem definidas na literatura, tá, ok? Bom, daí a gente entra na classificação baseada em vizinho mais próximo, que é o KNN, tá, ok? Vou focar nesse algoritmo, que é um algoritmo clássico aí de mineração de dados, que ele casa bem com o conceito aí de SVD, que trabalha com a noção de distância, tá certo? O objetivo do KNN é o quê? É encontrar todos os exemplos, né, que eu estou chamando aqui de vizinhos mais próximos, de treinamento que sejam relativamente semelhantes aos atributos do exemplo de teste, tá, ok? Tem uma justificativa aí de um autor que é a seguinte: se caminhar como pato, grasnar como pato e parecer com pato, então provavelmente é um pato, tá? Então é mais ou menos o seguinte, tem um procedimento aqui, representa cada exemplo como um ponto de dado no espaço D-dimensional. Então agora a minha entidade, né, que tem N características, vai ser representado como vetor, tá? Onde D é um número de atributos, tá, ok? Dado um conjunto de teste, calcula a proximidade com o resto dos pontos de dado do conjunto de treinamento. Então, eu tenho uma entidade que eu não sei de que classe que ela é, eu calculo, né, a distância, né, dessa entidade para todas as outras que eu conheço e vejo quais as classes dessas minhas entidades. Qual que é o procedimento? Os casos vizinhos mais próximos de determinado exemplo, Z, se referem aos pontos mais próximos de Z. Então, eu uso uma métrica de distância, de similaridade, para poder identificar essa proximidade, tá, ok? Dessa forma, o ponto de dados é classificado com base nos rótulos da classe dos seus vizinhos. Então, eu tenho uma entidade que eu não sei de qual classe ela pertence, eu calculo a distância dela, né, a proximidade dela para as outras entidades que eu conheço e verifico as classes dessas entidades vizinhas, para poder classificar essa entidade que eu não conheço a classe. Tá? Qual que é o desafio aqui? Escolha do K. Tá? Esse algoritmo tem um único parâmetro, que é um número de vizinhos a ser considerado. Tá, ok? E aí, existe um desafio nesse sentido, porque se o K for muito pequeno, a gente pode ter erros por causa de ruídos nos dados de treinamento. Se meus dados de treinamento tiver um erro, né, e eu estiver considerando o K apenas igual a 1, eu posso calcular mal essa distância, né, e prejudicar a minha classificação. Por outro lado, se K for muito grande, eu posso classificar erroneamente, porque eu posso incluir vizinhos distantes demais. Tá? Eu estou considerando uma faixa de vizinhos muito grande. Tá, ok? Bom, então eu coloquei as etapas do algoritmo aqui, só para vocês terem ideia, passo a passo, do que acontece. Seja K, né, meu parâmetro, o número de vizinhos mais próximos, e D, o conjunto de exemplos de treinamento, tá, ok? Eu tenho um conjunto de treinamento, então, que eu conheço a classe dessas entidades. Para cada exemplo de teste que eu não conheço, eu vou calcular a distância, tá, ok? Da minha entidade x' para x, que é a entidade entre Z e cada exemplo, tá, pertencente a D, e vou selecionar o conjunto dos K exemplos de treinamento para Z. Tá? Esse conjunto, tá, é composto de quê? Dos vizinhos mais próximos. E o exemplo de teste é classificado com base na classe majoritária dos seus vizinhos. Ok?
Então, eu olho qual é a classe dos meus vizinhos, qual a classe que predomina mais entre os meus vizinhos e classifico aquele elemento como daquela classe. É isso que o KNN faz. Tá ok? Bom, algumas considerações aqui é que, como ele faz esse cálculo de distância, né, entre a entidade do exemplo e a de treinamento, ele faz previsões baseadas em informações locais. Né? Então, classificações, como eu disse, com valores pequenos, são bastante susceptíveis a ruídos. Tá ok? Se tiver algum erro na minha base de treinamentos, pode prejudicar a classificação. E deve-se ter cuidado com a escala dos atributos. Né? A medida de proximidade que está sendo usada tem que ser considerada o tipo de valor numérico que está representando esses meus atributos. Né? Se é, por exemplo, a entidade de documento e eu tenho a frequência de cada termo, eu tenho que considerar a diferença da escala dessas frequências. Tá? Que isso pode prejudicar dependendo da medida de proximidade que eu estou usando. Tá? Então, essa medida de proximidade pode ser dominada por bruscas diferenças dos valores. Tá? Isso tem que ser, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Exatamente. Pode ser distância de cosseno, pode ser distância euclidiana. Tá? Então, é uma medida de proximidade, né, de similaridade qualquer. Tá? No caso aqui, a gente vai usar o KNN com medida de distância euclidiana. Certo? Bom, e aí, como que eu vou casar essas duas coisas? O Fred falou na primeira parte, a parte de decomposição da matriz, né? Onde você tinha uma matriz M por N.